Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que chega com a gente na Central Brasileira de Notícias. São 4 horas e 6 minutos desta quarta-feira. Aquela quarta-feira de muita coisa pra gente falar e pouco tempo pra gente gastar. Uma quarta-feira catatal, né? Que tem um tempo meio limitado, um tempo meio difícil e reduzido, né? Da gente trazer as nossas informações. Muita coisa. É, Lupe, você perde os feixes de luz e aí depois é difícil explicar, né, não Cabelo? sei se... Boa tarde, não sei se... Vamos ver, aguardar. Daqui a pouco passa alguma iluminação mesmo. Eu digo que sim, hein? Tudo bem, Cabelo? Tudo bem, boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Fábio, Chagas, tiver toda a nossa audiência. Tudo bem, tudo nessa tardezinha meio bucólica, mas que com o sarcófago ficará. Mas eu preciso confessar que eu estou extremamente chateado com o senhor. É mesmo? Mas já... Mas já? Na nossa reunião de pauta aqui... Eu sou botafoguense, torço pro Botafogo de Ribeirão Preto. Lá vem. Pronto, vai começar. Não, pensei que ele ia falar Botafogo do Rio. Aí Na nossa reunião de pauta você disse, o caminho do Botafogo foi bom enquanto durou na Copa do Brasil. Eu acho que é muito ruim quando nós do interior criticamos os times do interior. Eu não vi esse mesmo tipo de fala quando saiu o resultado do adversário dos times de Campinas aí na Copa do Brasil. Não sei de onde você tirou essa ideia. Gente... De qualquer forma... Nossa reunião de pauta, ela é palpitante. Hoje foi pesado, entendeu? Uma coisa que é difícil acontecer, você ficar do lado do Fábio Chaib. Você ficou hoje defendendo o Palmeiras, mas tudo bem. Contra o interior, que você é um... Eu sou um defensor militante, futebol interior. Eu não sou árvore, mas sou raiz. E sabe o que complicou ainda mais o Cabelo? Foi ele falar que o São Paulo já tá classificado. Eu não disse nada. Essas coisas, Cabelo, dificultam muito na hora da gente conseguir aquele, sabe? Não sei se o senhor sabe, mas o Águia de Marabá foi campeão paraense o ano passado. Exatamente. Não disse nada O Águia disso. de Marabá, que é muito bem representado pelo grande mascote. O Águia? A Águia amazonense, da região da Amazônia. É isso aí. Marabá. Carlão de Freitas com olheira enorme, foi dormir 3 da manhã com a emoção do Davi campeão, né? Davi Palmeirense. O Palmeiras é campeão até no BBB, Até né? no BBB. Deus do Tomou céu, todas, fase tá aí, né? Nosso digníssimo Carlão. Gostou, né, Carlão? Já era, lá, tá já vendo? era previsto, né? A vitória do Davi é um personagem que rendeu, né? Alguns questionamentos, mas foi bem, merecido, brigou Tá até bom. o final. Pra quem de tá bom. Quem tamanho, acabou primeiro, tá o BBB ou o Bahia e Fluminense? Nossa, tá até agora. Eu acho que foi o BBB. Levantou a placa de acréscimo agora. Aliás, que chuva em Salvador, hein? Nossa. Aliás, que gols do Bahia pra virar o jogo, hein, velho? Que gol. O tal do Cauli joga Joga demais. bem, O gol né? foi do Cauli Caio Alexandre, Peixoto. mas o Caio Cauli joga Alexandre muito. Era uma intenção do Palmeiras Sim, também e ele que escolheu não o Bahia. cons- hein? exatamente. Ele escolheu o Bahia. Everton Aí o Ribeiro Palmeiras jogou foi lá bem. e trouxe o Felipe Anderson. Eu não gosto de nome composto assim, 2 nomes. Acho que alguns nomes Sim, compostos combinam. Você sabe que eu mudei no plural porque algumas palavras mudam no plural metafônico o som de O para O. Claro. E aí eu não gosto. Felipe Anderson acho que não combina. Não, Pedro mas Paulo, futebol- acho legal. Sim. Maria Eduarda, sabe? Não, Os e nomes... tem Antônio jogador. Augusto. Ah, pelo e tem amor jogador de Deus. que tem Carlos Eduardo. E Pelo amor e de tem e dos jogadores tem que falar o nome inteiro. Por exemplo, Carlos Alberto Torres. Um que você não consegue. gosta Exato. Você é não Fabrício consegue falar- Daniel. Odeio Estranho, esse né? nome, Fabrício assim. Daniel. Tem nome que não orna. Não. Esse nome que você falou, Carlos Alberto Torres. Torres. Não dá Entendeu? nem pra, Carlos Alberto Parreira. nem pra Sei. desassociar, né? Você São- não consegue nem. Que bela polêmica estamos Eu entrando. não sei, né? Tem eu não pouca gosto. coisa pra Não, eu falar. não gosto. Nome legal assim, Felipe Anderson, não sei, não combina. Felipe Jonathan do Santos. Também não combina. Santos não, né? Fortaleza agora, né? Não, mas tudo surgiu no Santos, até o Felipe Anderson surgiu no Santos. Mas Alan não combina. Patrick. Também não. Acho que não. Certo.
Jean Acho Patrick. Acho que o nome foi Jean Patrick, combina. Jean Patrick. O nome foi feito pra ser nome e sobrenome. Eu sou Que de nem uma Antônio época... Augusto Alves Lupo Pupi, que não sei, 15 nomes, Queria velho. respeitar um pouco a minha. E todo o Lupe é tão genealógica. engraçado que aqui na CBN é Antônio Lupe. Mas, cara, ele tem 15 sobrenomes. Cada rádio que ele trabalha, ele usa o sobrenome. Vou mandar um currículo lá pro Mário Gregório. Ele começou como Antônio Alves. Não, Antônio Alves era nome de Augusto. novela, né? Comecei- Antônio Alves, taxista. Fábio Júnior. Eu comecei como Antônio Lupe. Aí eu fui pra uma rádio em Ribeirão, o rapaz falou, vamos tirar o Lupe, Antônio Augusto é mais forte. Ó. Aí ele não gostou. A falou assim, rádio vamos, durou 3 meses. vamos de Augusto Pupo. Aí eu falei, vamos de Augusto Pupo. Aí eu fui pra uma da rádio Vamos. do Antônio Lupe e tá até hoje, né? Aí. Pode Sinal mudar. que deu certo. É. Aliás, esse Antônio Alves é da trilogia, da mesma época da trilogia da Maria, né? Isso, SBT. Maria do Bairro, Isso. Marimar e Maria Mercedes, né? Ah, cabelo, vai dormir. Que era a Thalia, né? É. Nossa, bonita. Nossa, bonita, muito né? bonita. Essa Thalia. novela Usurpadora marcou época, gente. Usurpadora. Mas, essa- não, essa novela aí 4 e que 11, vocês hein? falaram, Usurpadora, marcou época. 4 e 11. Bom, sabe, o Fábio Scheib tá numa floresta, né? Mais uma vez, participando do seu belo quintal. Tá parecendo um panda. Ah, com certeza. E Tá aí? cheinho o Scheib, E né? aí, Eliel? Parece que engordou de Beleza? outra, né? Tudo bem, Scheib? Tudo bem. Você tá falando da Copa do Brasil aí? Eu tava Não, nós não tava acompanhando falando da também Copa do duelos- Brasil. Falar de Duelos novela, legais, Fábio pô. Scheib. Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Amazonas, Corinthians e América de Natal. Mas você viu a gafe que a CBF cometeu? Não vi. Qual foi, Scheib? Você não viu a gafe? Esqueceram de sortear 2 gigantes do futebol brasileiro, o Santos e o Cruzeiro. Não estiveram no sorteio. Pô. Já foram gigantes, né? Já foram gigantes. Uma cutucadinha de leve. Então, né? O Daniel, pode tirar da imagem, viu? 4h57 ele volta pra falar o sarcófago. Pelo amor de Deus, rapaz. Que Tá cheio de desrespeito é gracinha, né? esse? Tá cheio de nhenhenhen. Dormiu com o Ah, Bozo. que é isso? Dormiu com o Respeita. Bozinho. Pelo menos mundial nós temos 2, né? Bom, 4 horas e 12 minutos. Sabe o que é mundial também, Cabelô? O sarcófago. O sarcófago. Que ultrapassa internacional. divisas, limites Até e fronteiras. porque no dia 17 de abril de algum ano, o Guarani esteve em O campo. Guarani esteve em campo. O ano era, não vou falar para não estragar a brincadeira, mas o Guarani esteve em campo no mesmo ano do lançamento Vamos lá. desse sucesso É aí, agora. ó. O hit marcou época no Brasil. Você queria falar Loborg. Não, é hit. Eu Isso é pensei hit. que ele ia falar Milton Nascimento. 14 bis. 14 bilhões. Como que é? Deixa eu ouvir essa música. Flávio Venturini. Clube da Esquina. Que Cadê não o existe, refrão? né? Como que é o refrão dela? Tem um Chegando. da esquina. Chegando agora, hein? Vem rasgar ó, isso daí. Parece roupa nova, né? Olha, isso aí em valor muito. Pode ficar quieto, porque. Muito rally bola. hein? É. Essa eu não conheço. Foi tema de novela? Foi. Tem jeito de ser tema de Foi novela. tema de novela. Eu não É sei. roupa nova? Eu não sei se foi de novela, mas foi um baita sucesso Música radiofônico famo- de época, né? Quase que eu falo. Mas não tem refrão a música? Tem. Sabe que nem precisa de refrão? Não precisa Porque de refrão. Eu essa, peguei da, não essa precisa. daí. Essa não precisa. Quem não sabe, devia voltar pra pegar livros, estudar música brasileira. Já morreu por dentro. Já morreu por dentro. Ó, olha isso, cara. Eu tô arrepiado. Tô vendo. Já pegou o celular, mandou uns 3 aí sumida aí. Começou a Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19
3279-0005. monkeymac.com.br. Chegou o Caoa Day na Ford Caoa, somente dia 20 de abril. Aproveite as melhores condições para garantir o seu Ford novo. Compare e compre o maior comparativo de picapes do Brasil. Ford Ranger XLS e Maverick com taxa zero. Somente neste final de semana. Venha à nossa concessionária e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. Você, cantor, compositor ou músico, já imaginou se apresentar no palco do João Rock em Ribeirão Preto? Estão abertas as inscrições para o É Pra Cantar, concurso musical que vai levar a banda campeã ao palco de um dos maiores festivais do Brasil. Inscrições até o dia 19 de abril pelo WhatsApp da EPTV, 19988993788. Sua banda no palco do João Rock 2024. Realização EPTV. Apoio CBN Campinas. É pra cantar. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 17 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Ó, o ouvinte mandou que é o cantor Tunai. Tunai. Tunai, isso. De 1984. Aí eu não- Valdir aí- Félix de Cosmópolis. O cantor, ele acertou. Boa tarde, amigos do Arena. Hoje o Carpini se despede do São Paulo. Como assim? Já vai embora? Eu posso falar de novo? Pode, O boa. Carpini vai embora? Gostei do Posso seu falar de novo? posicionamento. Hoje eu quero dar opinião. Ah, aliás, você brigou com o antes de André você começar, Galassi. Um ouvinte aqui, gente, ó, o Danilo mandou que ontem estava lá na quadra e o Lupe acertou uma cesta do meio da quadra. Cadê? Mostra. Deixa eu ver. Danilo, aqui, ó. Ontem o Lupe acertou uma nós- cesta no meio da quadra no jogo do Campinas. Ô Danilo, você não sabe o que aconteceu. O pessoal que tava fazendo as imagens, eles pegaram tudo da quadra, menos a cesta. É brincadeira. Mas aí o que aconteceu? Eu consegui o arquivo, duas pessoas Que estavam na que estavam na arquibancada. arquibancada, uma Passou coloca a de mão novo, na hein? cabeça e a outra aplaude. Então, isso mostra que eu acertei sem ter a comprovação da imagem. Mas eu vou acertar mais, fique tranquilo. E vamos ter as imagens. É o seguinte, Eliel, eu não concordo. Hoje eu falei no CBN Esporte sobre esse assunto. Eu respeito todo tipo de imprensa, todo tipo de jornalismo que é praticado. Mas eu posso não concordar com a forma... Eu só não respeito os agrojornalistas. mas é até aí que eu vou chegar. Eu não respeito. O Porque que eles que acontece? plantam muita informação. O que acontece? E é o que Há mais algum acontece. tempo eu já venho observando algumas notícias como as seguintes que eu vou citar. São Paulo já tem novo técnico para substituir Thiago Carpini. Verdade. Crespo entra na Nossa. mira para ser o novo técnico do São Verdade. Paulo. Diretoria São Paulo cena como- busca técnico estrangeiro para comandar o tricolor na sequência da temporada. Verdade. E aí o que acontece? O O que São que acontece? Paulo já comunicou que o técnico é o Carpini. Verdade. Tudo bem, você tem uma informação de bastidor e isso é normal, mas você precisa respeitar primeiro a instituição. Se ela falou que o técnico é o Carpini, ok. Se você tem informação que ele não vai ficar, a informação que temos é que o futuro segue incerto. Ok. Aí o que acontece? Não O sei. pessoal fica colocando treinadores, sendo que o Carpini ainda está no comando técnico. Se perder hoje pro São Paulo, pro Flamengo, e é o que vai acontecer, porque o Flamengo vai vencer o São Paulo, essa é a minha opinião. Aí depois do jogo, vai lá, Carpini vai ser demitido. Banca a informação. Mas ficar falando que um treinador vai ser demitido, mesmo o clube assumindo a responsabilidade de que o cara é o treinador, no caso o Carpini, eu acho falta de respeito. Porque vamos pegar um exemplo aqui?
as mídias de rádio soltam a seguinte informação: CBN contrata novo comentarista para o Arena CBN. Aí a Não CBN tá conseguindo nem pagar os atuais. Esse é o problema. Mas é o que acontece. Carlão de Você Freitas... poderia ter usado outro exemplo. Quebrei o raciocínio dele. Não, mas continua. Carlão de Freitas vai até a chefia e fala: olha, eu li essa notícia. Não, Carlão, você é o nosso treinador, você é o nosso comentarista, fica tranquilo. Aí a CBF, a CBN vai lá e fala assim: Carlão de Freitas é o comentarista da CBN. Só que em todos os portais tá o nome do comentarista que vai substituir o Carlão, que tá trabalhando na casa. Eu respeito todo tipo de imprensa, mas fazer esse sensacionalismo, aí já é demais. Mas é a minha opinião. isso se deve à abertura. A internet ela tem o lado bom, lógico, Concordo. e o lado ruim. E esta abertura, ela dá voz Nervoso, a muito aventureiro, para não dizer outra coisa, né? E os famosos caça-likes. Né? Como eles gostam de likes. Então eles colocam técnico equatoriano dá sinal de positivo pro São Paulo. Técnico argentino, não sei, Crespo é o alvo do São Paulo. Cara, não só com o Carpini, mas principalmente nos grandes clubes da capital, quando acontece esse tipo de situação, é abrir a internet, né? Abrir os portais, abrir as redes sociais, e aí sempre tem lá, treinador tal, já é um desrespeito, cara. E vou falar pra você, esse processo que o Carpini vive de fritura desde o jogo contra o Novo Horizontino E infelizmente muito a história triste. se repete com treinadores muito interioranos. triste. Vídeo Vadão no passado, Carpini agora, Sim. entre outros aí que... Mas infelizmente é isso, Carlão. E Lupe, concordo com os dois. E outra coisa, muita gente critica, é um técnico novato. O Luxemburgo não começou no Campo Grande? Campo Grande. O Carlos Alberto Parreira não começou? Ou seja, o Carpini, ele está iniciando uma trajetória num grande clube e já demonstrou que tem capacidade para dirigir num grande clube. Merece questionamentos? Claro que merece. Ele errou também. Ele errou. Mas a maneira como está sendo conduzida a situação, esse processo de fritura do Carpini é desumano. Lamentável. Realmente lamentável. Bom, são 4h22. O que você acha disso aí, hein, Fábio Scheib? Fala um pouco aí e deixa o meu Santos quieto, senão você sai do programa, hein? Realmente o que está fazendo com o Carpini não é de um bom tom, né? O Carpini que está sendo contestado pela torcida há algum tempo, mas a diretoria, como disse o Lupe aí, o mantém e também assume que ele será o treinador. É claro que uma derrota hoje para o Flamengo, né? O Carpini já está totalmente desmotivado para essa partida, sabendo que os bastidores estão querendo a sua cabeça, então ele está muito desmotivado nessa partida. Acaba sendo até um ponto ruim para o São Paulo, para o São Paulo, mas é muito chato isso realmente, das pessoas falarem, a diretoria bancando o treinador e ele sendo colocado nessa corda bamba aí. Mas eu acho que hoje também o Flamengo vai ser muito complicado para o São Paulo. O São Paulo está sem alguns jogadores, né? O Carpini não tem muito banco ainda, conta muito com o desfalque do Wellington Rato, e o Flamengo está invicto na temporada ainda, né? 18 partidas, o Flamengo ainda invicto esse ano. Vai ser um páreo difícil pro São Paulo nessa noite. Né? Mas tem jogos bons essa noite também. Jogaços. Corinthians e Juventude, um verdadeiro duelo da Série B. Às 7 horas já tem o Bragantino e Vasco, cabelo, né? Já tô imaginando aquela neblina assim, ó, na Serra Gaúcha, Juventude, frio. Corinthians. A fiel torcida ali no cantinho. Palmeiras e Inter, velho. Palmeiras Jogo e Inter. que outrora foi de Libertadores, foi de Copa do Brasil. Sim. Tem E também hoje jogo de tem, líderes, né? tem o São Paulo. Atlético também, Mineiro, Criciúma, São Paulo e Flamengo, Fortaleza e Cruzeiro, Bragantino e Vasco, e também tem o Grêmio contra o Atlético Paranaense. Esses dois aí estão lá em cima. O Grêmio conseguiu o melhor resultado, né, na primeira rodada. Perdeu pro Vasco e o Atlético goleou o Cuiabá. Foi O bem. Cabelo diz que vai assistir Vila Nova e Cuiabá. Eu vou assistir. Não, mas isso não é Série A. É Copa Verde. Ah, pelo amor de Deus. Ele falou pra mim. Quando madurar, vocês me avisem. Então eu assisto. 4h24, intervalo no Arena, a gente volta já. Arena CBN.
Oficina Chevrolet Show de Serviços. A cada buzina, uma oferta especial pra você. Troca de óleo por 6 vezes de R$30. Válida pra Celta, Classic, Onix e Prisma. Troca de correia mais tensionador mais mão de obra, apenas 6 vezes de R$62. Pneu 185/65 aro 15 pra Onix e Prisma por 6 vezes de R$99. Acesse o site e faça agora mesmo o agendamento online. Paz no trânsito começa por você. Chevrolet. Venha molhar as palavras no Gil Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp Claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Vem aí a MT Expo 2024, a maior feira de máquinas e equipamentos para construção e mineração da América Latina. A feira acontece entre os dias 23 e 26 de abril no São Paulo Expo e o News Truck da CBN Campinas marca presença dia 23. Na abertura do evento, toda a programação local da CBN Campinas será apresentada direto do pavilhão da feira que reúne 400 expositores e os principais fabricantes do setor. Oferecimento MT Expo 2024, de 23 a 26 de abril no São Paulo Expo. Arena CBN. Quatro horas 26 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Tá tendo aqueles 2 jogos fracos da Libertadores dos homens lá de cima, né? Lá da Europa. O Real Madrid tá batendo o Manchester City por 1-0. Lembrando que o primeiro jogo foi 3-3, né? 3-3. Lá no Santiago Bernabéu e agora é lá em Manchester, como diz o Tite. Etihad. Lá no Etihad, é isso aí. E o Bayern de Munique contra o Arsenal estão empatando 0-0. Primeiro jogo, quem venceu, Cabelô? 2-2. 2-2. Então ninguém venceu. Empate. Empatou, né? Bayern de Munique e Arsenal, e o Real é o time que tá saindo na frente. Sabe quem fez o gol do Real Madrid, Carlão? Quem? Não sei, te perguntei. Você sabe quem fez? Ah, não. Deixa eu ver aqui. Você sabe, Lupe? Como é que é? Quem fez o gol de quem? Rodrigo. Ah. Eu falei que ele ia fazer um gol hoje. Pra variar. Tem um gol do Rodrigo, um gol do Vinícius Júnior e outro do Trezeguet. Eu acho que o Hendrick vai fazer gol hoje lá também. Entre Rodrigo e Vinícius Júnior. Ah, não. A gente já falei. Não, Rodrigo. Vinícius Júnior. Mas eu mudei. Eu era Vinícius Júnior. Hoje eu sou Rodrigo. Você era Rodrigo. Eu era Rodrigo? Só eu fui. Então, não, você era Vinícius Júnior. Eu acho que eu era Vinícius Júnior. Mas que sabe bom por quê? que você tem a oportunidade de perceber o tamanho da lambança que você fez. Não, sabe por quê? O Vinícius Júnior é um bom jogador, Copa Sou do muito Mundo mais Rodrigo. Só que o Rodrigo, ele é mais decisivo. Rodrigo faz gol. Faz gol, velho. O cara que faz gol não adianta. Quem faz gol beija na night. E quem que tá na lista pra ir embora do Real Madrid? O Vinícius Júnior ou o Rodrigo? Gol de novo, hein? Mas espera, tem delay, cara. Não precisa falar. Não, eu só tô enganando vocês. Rodrigo Silva de Góes. Quem tá na lista de dispensa do Real Madrid pra chegar no Mas o Rodrigo não tem a mesma... Quem tá na lista pra sair? Ele não tem a mesma quem grife tá na lista, do... Carlão? Por favor, fala pro ouvinte. Se falava em... Quem tá na se lista? falava em Rodrigo saindo. Então tá bom. Né? Rodrigo vai embora e o Vinícius mas Júnior fica. Mas é porque o Hendrick tá aí, né? Mas o Rodrigo não tem a grife do Vinícius Júnior. Mas ele é mais decisivo que o Vinícius Júnior. Eu também acho. Eu Você também prefere acho quem? Estou mudando de opinião. Rodrigo. Eu não estava na época. Mas vale a pena ver de novo. Você não estava? Não. Que era? Não. É mais um... Não, não tinha adentrado no staff ou no... Eu acho que era testado, mas bom. Eu também. E aí, Fábio Scheibe? O que você tem pra nós aí, Scheibe? Um dos 20 que ele distribuiu nessa jornada. Eu mantenho minha posição também, eu prefiro o Rodrigo. O Vinícius Júnior é muito mais comentado também pelas questões fora de campo, né? Mas eu mantenho desde o começo, eu também achava o Rodrigo mais jogador que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é muito bom atleta, só que pra mim o Rodrigo é melhor que ele, mais decisivo, e mais decisivo. Tá bom então. Esse jogador, o De Bruyne, é feio, hein, gente? Futebol... Rapaz, ele é meio esquisitão, hein?
Quem que é esse goleiro do Real Madrid? Faz tempo que eu não vejo o Real Madrid com um goleiro tão novinho. Cacilhas, não é? Não, o Cacilhas parou, parece que suspendeu aí, tá machucado. Lanning, né? Lanning. Alguma coisa assim. Bom goleiro, mas novinho, né? Novinho. O garoto tá... Penteado foi feito na tigela, né? Ele parece o Phil Foden. Phil Foden. Ah, Meu Deus. Boa tarde, amigos do Arena. essas meias rasgadas. Quem é esse também, tal eu de vou falar. BBB que vocês falam? É um amigo nosso aí, participa todo dia, manda mensagem. É o Cabelo que só quer saber de BBB. Fernando, obrigado, Fernando, pelo recado. Hoje também é o Dia Nacional da Botânica. Sim. Olha aí. Ah, é? Não sabia não. Hoje é. Então, parabéns para a Botânica. Dia Nacional. Mandou aqui. Quem vence o duelo importante demais que a gente acompanhou, é claro, com expectativa em alguns anos, mas hoje apenas com expectativa de grande jogo? Palmeiras ou Inter, Carlão? Palmeiras tem mais condições, Palmeiras é o favorito do Campeonato Brasileiro, fez uma estreia burocrática, é bem verdade, mas trouxe os 3 pontos, foi um Palmeiras copeiro lá em Salvador diante do Vitória, e o Inter passou um certo sufoco contra o Bahia no Beira-Rio, mas assim, venceu, mas eu sou mais Palmeiras hoje. Quando a gente fala que um time é copeiro, por quê? Aquela coisa, joga de uma maneira burocrática ali, né? Administrando o jogo. O Palmeiras tem um time muito forte, tem essa possibilidade de gerenciar a partida, né? Negociar o jogo, diferente do Vitória, que tem que jogar no limite para tentar igualar as ações com o Palmeiras. Então levou a partida, sem tanta correria, sem tanta loucura. Sem muito estresse. Fez o golzinho ali, se defendeu, sofreu um pouquinho, saiu uma hora ou outra, Rony ali no contra-ataque, colocou na bagagem os 3 pontos, voltou para a capital paulista e hoje tem esse desafio contra o Internacional de Porto Alegre. Você que é um entendido das coisas, meu caro William Cabelo, quando a gente fala o time é copeiro, o que a gente tá querendo dizer? Por que copeiro? Ele é mais canchado nesse tipo de disputa, no mata-mata. O que é cancha? Ele é tarimbado, que ele tem mais vivência, experiência e logra êxito na sequência. Então também nesse diapasão que o Carlão... É o que nós não temos, então. Não, tem sim também, mas é que o Carlão hoje, nesse quesito, ele explanou de uma forma mais clara. Até que enfim também, né? Não, mas não que ele não tenha feito outrora, mas eu também vou nessa seara, nesse prisma aí. Palmeiras é mais canchado. É mais canchado e eu acho que também ganha do Internacional hoje. O que você acha, Lu? Você como um bom palmeirista? Sim. Eu acho que o Palmeiras vai vencer sem problema nenhum. O Inter não engrenou, né? Não tá encaixado, né? E olha que o Inter foi colocado, né, como candidato ao título gaúcho, foi eliminado. Ao título da Sul-Americana já tomou 2 tacas nos 2 primeiros jogos. E no Campeonato Brasileiro é um dos favoritos. Sim, pelo time que montou. Mas o que tá... O favoritismo, né, não se reflete em campo. O Palmeiras vence hoje sem nenhum tipo de dificuldade. O Inter não tem uma regularidade, né? Que te dá uma confiança. Aliás, a gente fala há algum assim, tempo já, inclusive. Que o Inter não está honrando o glória do desporto nacional. Internacional. E não é o time do povo do Rio Grande do Sul, não. O time do povo do Rio Grande do Sul é o Grêmio. Não é. É o Ipiranga de Erechim. Eu acho. Bom. Mas a gente fala assim, ó, o Internacional pode ser um candidato, o próprio Atlético Mineiro, mas Marvado é Palmeiras e Flamengo. O Marvado, você me lembrou alguém, mas é Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, mas eu dou um voto de confiança, comendo pelas beiradas pelo Atlético Paranaense. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Eu acho tá indo por um caminho tortuoso. Trevoso. Palmeiras e Flamengo. O Internacional que terá desfalques importantes nessa noite, né? 4 jogadores são considerados titulares, os pilares da equipe. O Fernando, aquele experiente jogador volante que veio lá do Sevilha, né? Passou pelo Vila Nova no começo do ano. Passou não? O Arangues, passou lá, deixou de lado. O Arangues, o chileno, que veio pro Inter também. O Alan Patrick, um grande meia que estava até sendo cotado para a seleção brasileira. E o Valência, né? Atacante Valência. Nossa, vem sem meio time, hein? 4 jogadores de peso pro Eduardo Cudê, que o Inter não vai ter hoje à noite. Ou seja, a chance do Palmeiras fazer 2 vitórias aí, né, gente? E o Palmeiras acho que vai com a base titular. Poucas dúvidas aí pro técnico Abel Ferreira. Acho que Aníbal Moreno joga e Zé Rafael também. Sabe quem vai titular? Quem? O repórter CBN. Bora lá. Repórter CBN.
Quarta-feira, 17 de abril de 2024. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que os poderes devem ser harmônicos e trabalhar juntos pelo Brasil. Ele disse ainda que não é preciso pensar igual e que o governo tem uma boa relação, apesar de agitada com o legislativo. As declarações foram dadas em meio aos novos atritos entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o governo federal. De acordo com líderes partidários, o parlamentar disse que vai abrir espaços para medidas da oposição com potencial de desgastar o governo. A decisão vem na sequência da demissão de um primo de Lira da chefia do INCRA em Alagoas e das críticas feitas pelo deputado ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a solução para os problemas mundiais depende de ações coletivas e esforços internacionais. Ele acredita que é preciso sair da abordagem técnica e adotar uma abordagem política para enfrentar desafios globais como pobreza, fome e questões ambientais. Haddad cumpre a agenda de reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial que ocorrem nesta semana em Washington. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel vai tomar a própria decisão sobre a resposta aos ataques do Irã. A fala do premier aconteceu após o encontro com chanceleres da Alemanha e do Reino Unido, que pedem por moderação no conflito. Mais cedo, o presidente do Irã advertiu que qualquer ofensiva terá uma resposta massiva e severa. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Informações das estradas agora com você, Mário Quintino. Boa tarde para você, meu caro. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações do Sistema Anhanguera Bandeirantes. Na rodovia Anhanguera, o nosso ouvinte diminui a velocidade na pista sentido interior aqui em Campinas, proximidades ali do Jardim Eulina, então atenção à altura do quilômetro 100, principalmente na pista marginal. Nesse trecho, então, quem puder seguir aí pela pista expressa, e lembrando que mais à frente, a partir do acesso pela rodovia Dom Pedro, a movimentação também é bastante intensa para quem vai em direção de Sumaré. A rodovia dos Bandeirantes é uma opção, por enquanto não tem dificuldades, tanto em direção do interior quanto para quem vai no sentido da capital. Trago informações também de um acidente que aconteceu na Vila União aqui em Campinas. Foi uma colisão entre carro e moto no cruzamento da Avenida Carlos Lacerda com a rua José Lourenço de Sá. É bem nas proximidades também do terminal da Vila União, então atenção, ainda tem atendimento dessa ocorrência. Se você puder, a Presidente Juscelino é uma opção para você seguir em direção do Balão do Laranja, ou então para quem sai lá da região do Balão e vai em direção da Vila União, na Presidente Juscelino, por enquanto, não tem dificuldades. Eliel. Obrigado, Mário, pelas informações. Já já você está de volta no ponto final. Transformar a gestão de equipamentos de TI em um modelo mais sustentável e seguro é mais fácil com o outsourcing da Simpress. Simpress, sim, simplesmente solucionamos. Chegou o Caoa Day na Ford Caoa, somente dia 20 de abril. Aproveite as melhores condições para garantir o seu Ford novo. Compare e compre o maior comparativo de picapes do Brasil. Ford Ranger XLS e Maverick com taxa zero. Somente neste final de semana, venha à nossa concessionária e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei aqui no Arena CBN para informar que quem não conseguiu os ingressos para acompanhar o duelo entre Vôlei Renata e Guarulhos, amanhã às 9h30 da noite no ginásio do Taquaral, poderá acompanhar o jogo no telão que vai ser instalado na Praça
das Bandeiras, que fica ali próximo ao ginásio. A entrada é gratuita para acompanhar via telão e a Secretaria de Esportes, os organizadores, eles só fizeram um pedido para chegar antes, para que não tenha nenhum tipo de confusão. O jogo é decisivo, vale vaga na final da Superliga. Campinas venceu Guarulhos no primeiro jogo por 3-2. E se vencer amanhã jogando em casa com o apoio da torcida no ginásio do Taquaral, a equipe do Vôlei Renata garante vaga na decisão da Superliga para enfrentar SESI ou Joinville. O SESI saiu na frente no primeiro jogo. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Sexta é dia de oportunidade de bons negócios CBN e neste 19 de abril o News Truck estará na Caoa Cherry, na Avenida Norte Sul 1197 no Cambuí, a partir das 9 horas, com a programação da CBN Campinas ao vivo. Nesta sexta de oportunidades da CBN, aproveite ofertas exclusivas e experimente o que a família Tigo 5X tem de melhor. Oferecimento D21 Motors. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro horas e 42 minutos de volta com o nosso Arena CBN. E o Timão, hein, gente? Timão hoje contra o Juventude. O que esperar desse jogo? Quer a sua opinião, nobre William Cabelo? Jogo difícil pro Corinthians. Você né? acha? Eu acho. Aliás, tudo tá difícil ultimamente. O Corinthians vai né? atropelar. Será? Tomara. 6-1. Opa, ele já tomou de 6 lá. Já né? tomou. Geninho. Caiu no intervalo. Geninho. Caiu no intervalo. Vocês não precisam ficar lembrando essas coisas, não. Vamos falar só do jogo de hoje. Mas jogar lá no Alfredo Jaconi sempre é difícil. O Corinthians que ainda não inspira confiança. Tá ainda... o quê? Não inspira confiança, não conseguiu uma regularidade. Não tô provocando. Pelo contrário, é o puro espelho da realidade. É a realidade nua e crua do Corinthians. Então, vamos ver que o Corinthians nos apresenta. No frigir dos ovos? Nos apresenta hoje e quem sabe. Mas jogar lá é difícil. Quem sabe, mas o Corinthians precisa reagir. Então, jogo difícil e. Vamos ver o que o Corinthians mostra pra gente hoje em termos de evolução. Quando você deixou de ser corintiano mesmo, Camilo? Por que foi? Não, nunca fui. Aliás, eu tenho muitos parentes corintianos, tal, muitos amigos. É um orgulho pra você. É o time do povo. É o time do povo. Grande Coringão. Grande Coringão. Tem apreço pelo Corinthians? Eu tenho. Mas claro que tá na cara, né? Eu tenho. Não mais que pelo Santos, evidentemente. Rua São Jorge, 777. Pelo amor de Deus. Não mais que pelo Santos, mas... Tá cuidado do seu time. Tem apreço pelo Corinthians também, Lupe? Eu? Não tenho, não. E acho que vai perder hoje. Acho que hoje dá Juventude. Sei não. Algo me diz que acho que hoje dá Juventude. Sabe quem também não tem apreço pelo Corinthians? Quem? Fábio Chaves. Zero. Como assim? Pra surpresa Como de assim? zero. O time que é uma bandeira do futebol nacional, time do Chaves, povo. larga a mão de ser político, faz grandes duelos na capital paulista. Inclusive, eu tô namorando uma corintiana também. Assumiu? Até ontem era só um lance, agora é namoro? Assumiu pro Brasil. Você precisa corrigir a frase. Você não está namorando uma corintiana, você está namorando a mesma corintiana. Porque eu te amo. É o timão sempre por perto, né? O Corinthians é do povo, o Corinthians é brasileiro. E já começou o bolão até quando vai, né? O pessoal já tá apostando aqui. Eu disse que a Libertadores ele fazia comprometido. Isso foi muita sacanagem. Mas o Corinthians que não
vai ter Antônio Oliveira não sei, depois técnica, depois né? dessa informação, no último duelo. Quero saber de mais nada, Nossa, não. Léo Dias agora bombeu. Conta com a volta do Coronado e pode ter o Maicon também, né? Quem que é o Coronado? Já pro lado do Igor Coronado, aquele da Arábia Saudita. Bom jogador, veio hein? Com 48 malas pro Brasil, você lembra? Mas não pode. Às vezes o cara tem coisa pra levar, ué. E o Juventude que não vai ter o principal jogador, né? O Gibagol tá fora, o Gilberto, o veterano, tá fora por uma lesão, não vai poder enfrentar o Timão. O time de Roger Machado, sempre complicado em jogar lá em Caxias do Sul. Tava na hora também do Corinthians ter uma sorte diante de adversários que sempre vem repleto de time cheinho, né, Carlão? Mas o Corinthians, eu vou falar pra você, Léo, que Fala, fica à vontade. Os 5 clubes de destaque, né? Eu vou colocar até o Santos nesta situação. O Corinthians é o pior que tem. Você que não coloca o Santos, não, pra você ver. Mas é pior que o Santos, que vai disputar a Série B, é pior que o Bragantino e pior que o São Paulo e o Palmeiras. O Corinthians precisa tomar um jeito, não ter um time realmente. Houve uma melhora com o Antônio Oliveira, mas permanece assim, sem tantas individualidades. Verdade. Né? Eu confiava um pouco mais no Garro, aquele jogo contra o time do Uruguai, o Racing, ele deu uma boa resposta, mas depois caiu. Esse Igor Coronado sofre muito com as lesões. Yuri Alberto não fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Parada difícil hoje pro Corinthians. O Corinthians que é meio de tabela pra baixo. Mas eu vou falar um negócio pra você, Carlão, Eliel, Cabelo, Chaibe, ouvinte. Não, eu não quero saber, não. Então, pra você, você fica de lado. Fala pra ele. Eu não coloco o Corinthians como favorito pro título brasileiro. Meio de tabela, um sufoquinho ali de vez em quando. Tipo, 4 pontos da zona do rebaixamento. Isso aí. Mas Copa do Brasil e Sul-Americana, quando tem jogo de Copa... em Itaquera é duro. Eu não sei. Por exemplo, Sul-Americana, pra mim o Corinthians pode ser uma surpresa aí conquistar o título. São Paulo foi derrotado em mata-mata recentemente pelo São Paulo. O Corinthians derrotou o São Paulo. O São Paulo derrotou o Corinthians. Como você fala que o Corinthians invencível? Mas se você pegar a Sul-Americana do ano passado, ele chegou até longe, se você parar pra analisar. Mas a Sul-Americana reúne o esquadrão B das Américas. Tá, mas não é parâmetro. título, mas é vaga na Libertadores do ano que vem, é o que todo mundo quer. Se você perguntar pra um corintiano hoje, corintiano, sofredor, você prefere um título da Copa Sul-Americana e vai uma 13ª ali, colocação no brasileiro? Ixi, ele pega na hora. Porque ele conquista aí uma vaga na Libertadores. Tem time que é satisfeito com o final do Sul-Americano até hoje? Mas é melhor a Sul-Americana que Série B, de repente. Né? Não sei. E a Sul-Americana, inclusive... é melhor um campeonato brasileiro do que uma Sul-Americana, né? Sim, mas o título da Sul-Americana, inclusive, que é um dos únicos títulos que faltam na extensa galeria de títulos do Timão, né? Se o Corinthians ganhar a Sul-Americana, ganharia tudo possível. Então é um título desejado, assim, pela nação fiel corintiana. Mas o Fábio Scheib mandou aqui no WhatsApp pra mim, como é que pode um time ter uma Libertadores e 2 Mundiais? Isso é... Pelo menos tem um oficial, né? Sim, Agora, tem. como pode um time que não tem nenhum? Então, exatamente. É o que eu perguntei pro Fábio Scheib. Ele tá querendo cutucar todo mundo hoje, né, velho? O Scheib hoje tá... Assumiu o namoro. Tocou o Santos. Rasgou a fantasia, né, cara? Rasgou a fantasia. É assim que é. Faz parte. É assim que é. Às vezes não é não, mas vai, né? Vai nessa toada. Vai levando. Vai empurrando. Precisa de uma direção na vida. Tô vendo a direção que você tá indo. Precisa um Scheibzinho aí, Fabião. Ô, louco. Calma. Levar no Allianz Parque. No Jardim, ou na Arena Itaquera também, né? Allianz Parque, quem manda aí é você, pô. Hoje é Barueri, não é Allianz Parque, não. Barueri. Quando você vai ter show de novo aí nesse negócio? Tem mais show do que jogo? Vocês fizeram um estádio ou uma casa de shows? Aí precisa me avisar, viu? Jonas Brother ontem. E domingo contra o Flamengo é no Allianz Parque. O famoso show dos irmãos do Jonathan. Aquele que jogava no Grêmio, não é? Show dos irmãos do Jonas. Que é de Itaiúba, eu acho. Domingo joga contra o Flamengo sem a arquibancada de trás do gol norte. Né? Palmeiras sofrendo muito. Domingo Olha que prejuízo. Vitória do Mengão, hein? Domingo é cor, hein, Eu vou Fábio ser muito Scheib? sincero com vocês. Eu fico muito, muito entristecido em ver o estádio do Palmeiras ser mais uma casa de shows do que um estádio. Mas a própria Leila reconhece isso, né? Ô, Fábio Scheib, outro dia você numa resenha disse, né, contestando a Leila fazer esse investimento na Arena Barueri,
Para ela fazer um investimento no Allianz Parque seria muito complicado, assim, nos bastidores do Palmeiras? Ela comprar o Allianz Parque? É só vender o avião. 700 milhões, dizem no mercado. Que o Palmeiras, que o Não, Allianz 700 Parque milhões vale quando construiu. Não, hoje vale mais. Não, acho que é esse valor, viu, Léo? 700 milhões, só que teria conflito de interesse, né? O problema é esse pro Palmeiras, que era presidente do clube, comprar o estádio seria complicado. Cara, mas falam a boca pequena que esse é o futuro do Palmeiras depois que vai sair da presidência. Faz como o Corinthians fez no Minha Casa Minha Vida, tá tudo certo. Vai postergando que vai. Coloca a PG de vista, aciona, faz um refis, aciona depois, vai lá e reparcela, usa o FGTS, tá tudo certo. Desenrola, bate, joga de ladinho. A escolinha, fazemos qualquer negócio. Dá pra o gerente enlouqueceu. 4h50. O Lupe gosta. Desenrola foi legal. Mas aciona aí qualquer mecanismo pra comprar essa bodega. Mas a gente brinca, né, pô, um jogo super importante pro Palmeiras contra hoje o grande rival, né, o Interestadual, que é o Flamengo. Pô, metade do estádio, não metade, mas não vai poder utilizar a cabeceira lá, é ruim. É couro domingão, hein, Fábio Chaves? Vamos valer uma costinha? É couro. Couro no Flamengo. Couro. Que susto. É taca. Palmeiras e Flamengo é taca, Fabião. Você quer fazer uma aposta? Vamos. Mas você vai pagar? Eu sou Quem é meu consultor é o William Cabelo. Aí vai ter que fazer também um projetinho de desenrola. Um projetinho de desenrola. Quero ver Chaibe e Carlão. Chaibe vai no Palmeiras, Chaibe? Palmeiras. Você vem aqui amanhã, Fábio Chaibe? Vamos fazer um... Sexta-feira também, né? Sexta-feira. Eu sou então, Flamengo. Valendo, então, o que vocês vão apostar? O Fábio Chaibe gosta de refrigerante. Eu vou numa caixinha. Então, uma caixinha. O refri pra ele e a água pra você. O Fábio Chaibe quer glutamina. Whey protein. Então tá bom. Apostada, então, você vai na vitória. Eu sou Flamengo, vitória. Tá certo. E se empatar, os dois tem que pagar o bolo. Pronto. Isso, beleza, fechou. Os dois pagam o bolo. Eu pago. Se empatar o Fábio Chaibe, que tem mais condição financeira, ele paga o bolo. Ai. Hoje também tem o jogo do Bragantino, né? 7 horas. O Cabelo me chamou a atenção sobre essa partida. O Bragantino, apesar que o Vasco estreou bem. Ganhou do Grêmio, né? Mas eu sou mais Bragantino. Eu também sou mais Bragantino. Marcelo Stefani. Vou falar a vocês 16 confrontos e vocês me dirão aqui qual o mais difícil. Vamos lá. Operário do Paraná e Grêmio, Bahia e Criciúma, Sampaio Correia e Fluminense, Souza da Paraíba e Red Bull Bragantino, Goiás e Cuiabá, Botafogo e Vitória, Fortaleza e Vasco, Flamengo e Amazonas, Águia de Marabá e São Paulo, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, Ipiranga de Erechim e Atlético do Paraná, Internacional e Juventude, CRB e Ceará, América do Rio Grande do Norte e Timão, Brusque de Santa Catarina e Atlético Goianiense, Atlético de Minas e Sport. Qual o confronto mais difícil? Posso começar? Pode. Um ou dois, posso falar? Só um? Pode falar dois, fica à vontade. Vasco da Gama e Fortaleza, Juventude Internacional. Porque vai ter o Juvenal, né? O Juvenal. E no Juvenal do Gaúcho? Deu Juvenal. Deu Juve. Juventude Internacional e Vasco e Fortaleza, pra mim, Vasco diz adeus à Copa do Brasil. Eu vou incluir um terceiro jogo aí. Tem Botafogo e América do Rio Grande do Norte e o Corinthians. O Corinthians, ele tá naquele momento de atrair o problema. Imagem isso? Problema. Eu acho. Olha, e aí, Cabelo? Eu coloco Atlético Mineiro Esporte. Jogo Atlético duro. Mineiro Esporte Recife. Chato. E também cabe aí, eu acho que vai ser muito chato esse jogo, 2-4-0 pro Atlético. E CRB e Ceará. Que é um duelo nordestino. Mas Ceará possível? Ceará. E Série B, né? Esse duelo é CRB campeão alagoano. Olhando pela realidade dos times, o Goiás e o Cuiabá é um confronto também interessante, né? Ainda mais depois desse monte de gente que o Goiás contratou, né? Pô, Thiago Galhardo, Messias. Mas tem que ver quem pode jogar a Copa do Brasil, porque quem já jogou a Copa do Brasil por outro time não joga. E eu não sei não, Botafogo com Vitória, hein? O Regis pode. Apesar que o Regis não jogou a Copa do Brasil, não jogou a Série B, não jogou o Paulista, o Regis pode, né? Ele deixou a desejar nessa segunda passagem. A segunda passagem dele aqui foi muito ruim. Ele conquistou mais pontos no lance lá do que quando ele esteve em campo, né? Não, aí você tá sendo injusto. Não tô. Você tá sendo injusto com o rapaz.
Fala aí, Chaves, você queria concluir? Porque a gente tem que ir pro intervalo para trazer aí o nosso sarcófago. Não, exatamente. Goiás e Cuiabá e, como o Cabelo disse, Botafogo e Vitória. São 3 confrontos de Série A, né? Botafogo e Vitória, Vasco e Fortaleza e Internacional e Juventude. Esses 3 mais o Goiás e Cuiabá são os mais equilibrados pra mim. Assim. O Botafogo deu azar. Sei não, hein? Pegou o Santos, né? Pegou na Copa do Brasil. Sei não, Botafogo em espaço do Vitória. Sei não. Por quê? Simplesmente por ele ser o Botafogo. Olha, basicamente, nós estamos na ponta da linha com John Textor. O Textor o Cabelo falou faz parte. Textor. O Textor falou que tem provas aí, né? O Cabelo está no esquema. O John tá no inteligência artificial. John Textor tem provas de que seu cabelo é uma mentira. Começou a palhaçada, né? Vamos pro intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho deste sarcófago com a música do grande hit. Voltamos já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Comunicado importante. A Audi está completando 30 anos de Brasil. E para celebrar as 3 décadas de excelência, esportividade e sofisticação, a Audi Center Campinas preparou uma campanha especial de comemoração. Bônus de até R$30 mil para trocar o seu usado. Ou financiamento sem juros em 24 meses, com 60% de entrada para toda a linha Audi 0 km. 30 anos de Audi. Venha fazer parte dessa história. Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro horas e 57 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Vamos lá, meu caro William Cabelo. Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos. Pera. Opa. Nilson, com jeitinho. Vai. Grande roupa nova. Saudoso Paulinho. Fala pra você. Ô William, vamos fazer o seguinte hoje. Vamos. Guarani quem? Cruzeiro. Que ano foi esse jogo, Chaibe? 8-2. Mudar essas regras aqui, porque tá uma várzea danada. E aí, Carlão? 8-2. Vamos cercar, né? O Eliel falou 8. Eu vou dizer 8-4. Tá? O Eliel dá pra acreditar. Ele tem uma boa visão. É, boa visão. Ele tem um bom informante. É. E aí, o. 2001. Quê? Ô, louco. Que ano? 2001. Pra cá, não. Não, é porque ele já passou a letra pro companheiro? É. Não passei Aí, não. Aqui é bola de um lado, bola do outro. E a gente que nem... E a gente é tonto, né? A gente perde 4 horas do dia trabalhando nesse eu perdi quadro. a madrugada de hoje. Olha. Apesar que você acorda 3h30. Vamos fazer o seguinte, pra quem tá no youtube.com/CBN Campinas, vai ficar com a reportagem bem legal que foi exibida na época. E pra quem tá no FM, fique com o áudio. Teve ontem uma bela vitória contra o Cruzeiro, no Mineirão, por 2-0. Vamos ver como é que aconteceram esses gols. Bela vitória do Guarani. Primeiro gol, cobrança de escanteio, centroavante Roberto se abaixou para cabeçar, Guarani 1-0. Pima na gorduchinha, meu garotão. Vamos que vamos. E o outro também veio de um escanteiozinho. Você vai ver agora o segundo gol.
E o Chiquinho vai desviar de cabeça. Pra ver como é que foi. Capricha, garoto, que o placar é seu. Ripa na Sulipa, piba na gorducinha, Chiquinho. Cirulirulá, Ciruliruli. Guarani 2-0. Chumbada nos mineiros. Pobre do Cruzeiro, hein? Cara, maravilhoso. Sensacional. Osmar, põe de novo. Dá tempo Põe de novo. Põe de novo. Osmar Santos, o pai da matéria. Sensacional. Põe de novo. Quem tá no YouTube tá vendo, Osmar. Barrados no baile. O Guarani obteve ontem uma bela vitória contra o Cruzeiro, no Mineirão, por 2-0. Vamos ver como é que aconteceram esses gols? Bela vitória do Guarani. Primeiro gol, cobrança de escanteio, centroavante Roberto se abaixou para cabecear, Guarani 1-0. Piba na gorducinha, meu garotão. Vamos que vamos. E o outro também veio de um escanteiozinho. Você vai ver agora o segundo gol. E o Chiquinho vai desviar de cabeça. Pra ver como é que foi. Capricha, garoto, que o placar é seu. Ripa na Sulipa, piba na gorducinha, Chiquinho. Cirulirulá, Ciruliruli. Guarani 2-0. Chumbada nos mineiros. Pobre do Cruzeiro, hein? Muito bom, mestre. Nossa, valeu, Osmar Santos. Muito bom, muito bom. No clima. Me manda esse arquivo depois. Mando sim. Compartilhar com a rede. Mas, e aí? Vai, teve vencedor, Carlão, né? Matamos. 84. Parabéns, valeu. Ao som de Tunai e seu frisson. Cruzeiro 0, Guarani 2. O Guarani de Sidmar, Cocada, Júlio César, Wilson Gotardi, Zé Mário. Cocada, hein? Ney Júnior, que é o Dorival. E Serginho, depois Neto. Chiquinho, Carioca, Roberto e Rômulo, técnico Zé Carlos. Seria o Zé Carlos? Zé Carlos. O Zé Carlos, volante, Cruzeiro. E o Cruzeiro de Vitor, Carlos Alberto, Eugênio, Ailton e Ademar, Douglas, depois Orlando, Wilson Carrasco, depois Félix e Palhinha. Na frente, Carlinhos, Carlos Alberto Seixas e Eduardo Amorim. Técnico Oswaldo Brandão. O Palhinha não jogava muito, não, né? Jogou muito. E esse Ademar que batia Palhinha, de falta, né, no São Caetano, né? Não é. Não é ele? Não. O Palhinha não jogou muito porque era só uma palhinha, né? Mudou? Tá aqui no meu roteiro que é o mesmo, ó. Você ouviu ou não? Não entendi? O Palhinha não jogava muito porque era só uma palhinha. Pode fechar, Nilson. Depois dessa. Quer ir embora, gente? Ó, o Manchester tá perdendo 1-0, gol do Guarani. Real Madrid. Quem que fez o gol do Real Madrid? Rodrigo. Fábio Chaves já pegando a Castelo Branco, rumando a Arena Barueri. Com certeza vai, né? Com certeza. Vai ficar levando ainda. Vai levar a corintiana lá ainda. Ih, você sabe que levar... O Lupe me cadastrou hoje. Atenção, da imprensa, Mancha Verde. Hoje? Atenção, Tupi. Só final de semana, hein? Savoia. Fábio Chaib estará com corintiana no estádio. Atenção. Fala outra, falta uma ainda. Dragões da Real. Não. Essa não é? Não, essa é outra. Então tá. Independente, atenção. Não é também? Não, essa Pavilhão? É então tá. Não, pelo amor de Deus. Tem a Rasta que gosta do Bob Marley. Arrasta, verdade. Feita pelo Palmeiras. Ó, atenção, Fábio Chaib estará com o corintiano no estádio hoje, hein? E quem vive do futebol sabe que levar no estádio torcedor que não é do time... Dá problema. William Cabelo, vamos lá, eu quero a sua opinião. Palmeiras e Internacional. Palmeiras. Carlão de Freitas. Verdão. Antônio Lupe. Palmeiras. Fábio Chaib. Jogo complicado, mas acho que dá Palmeiras. William Cabelo, Bragantino e Vasco. Bragantino. Lupe. Vasco. Carlão. Bragantino. Chaib. Empate. Juventude, Corinthians, Cabelo. Empate. Carlão. Empate. Lupe. Juventude. Chaib. Empate. Flamengo e São Paulo, Cabelo. Flamengo. Carlão. Flamengo. Chaib. Flamengo. Lupe. Mudei de ideia, São Paulo. E claro, aqui na CBN, a partir das 8 da noite, o jogo do Palmeiras, depois o jogo do Flamengo, aqui na CBN. Vila Nova e Cuiabá, não? Não, isso aí se você quiser ouvir, tá na CBN Goiânia. Ouvi. Tá bom? Com meu amigo Alex. É isso aí. Alex Rodrigues. Obrigado, Nilson Belisário, Daniel França. Vambora, vem chegando o ponto final. Até amanhã. Tchau. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br